Fala galera que curte jogos de tabuleiro, eu sou o Luciano aqui do Board Game Brasil e há uns meses atrás eu fiz um vídeo onde eu falava assim, quais eram os top 10 piores jogos da minha coleção de acordo com o ranking do Board Game Geek, né gente? Quando eu fiz essa lista, depois eu fui perceber que o jeito que eu montei a lista, como eu peguei as notas, como eu ordenei os jogos, não foi lá dos melhores. E eu até fiz um vídeo depois, um pouco mais recente, onde eu explico como que o Board Game Geek efetivamente, né, gera ali as pontuações e as notas dos jogos para poder criar os rankings que a gente vê no portal. Então, já que eu entendi um pouquinho melhor como é que funcionavam as coisas, eu achei que valia a pena fazer uma recapitulada daquele vídeo dos piores jogos e fazer com um critério um pouquinho mais firme agora, que é o seguinte. Eu peguei ali da minha coleção os 10 últimos jogos que estão listados de acordo com a nota do Board Game Geek, né, que é a Geek Rating. Só que, para poder ser um pouco mais efetivo, eu só olhei para jogos que têm mais de 500 votos. Que eu acho que esse é um ponto importante, que eu expliquei no outro vídeo qual é a diferença que isso faz. Mas falando um pouquinho rapidinho, se os jogos têm poucos votos, eles nem recebem uma Geek Rating, mas aí eles podem aparecer no final de uma lista, por exemplo, de um ranking, exatamente por não ter uma nota aplicada. E aí, por exemplo, lá no meu primeiro vídeo, o Airport Rush, que é um jogo brasileiro, né, do Butilho, ele apareceu lá na lista porque ele não tinha uma nota ainda, ele não tinha notas suficientes para começar a pontuar o Geek Rating. Então, assim, já é um ponto que já vai ser corrigido, porque se eu estou olhando pelo menos 500 pessoas votaram ali na nota do jogo, eu já elimino esses jogos que não têm uma votação suficiente para estar lá. E, além disso, se você já tem 500 votos, você também passa um pouquinho ali daquele ponto onde as notas que são meio falsas, assim, que o Board Game Geek adiciona para poder manter um peso, para poder manter ali uma inércia na pontuação que as pessoas dão, você já passou um pouquinho daquele threshold, daquela linha, e aí você já consegue ter uma nota um pouquinho mais real. Então eu peguei esses jogos aqui, 10 jogos que tem mais de 500 votos, e aí são os piores ranqueados na minha coleção. Vamos dar uma olhadinha quais são esses jogos e ver se faz sentido ou se não faz sentido, se eu concordo ou se eu não concordo, tá? Em 10º lugar aqui da lista, gente, está o Machikoro. E de cara, eu já acho que eu não concordo muito, porque esse jogo é um jogo muito legal. Eu não sei por que ele pegou uma nota baixa, me deixa um pouquinho curioso sobre o assunto. O Machikoro, para quem não conhece, ele é um jogo, ele não é a bebida Machikoro, tá, gente? Para quem é de Minas aí conhece o que eu tô falando, é o Machikoro, que é esse joguinho aqui. Ele é um jogo de cartas, né, onde você tem cartas numeradas de 1 até 12, e essas cartas você vai comprando e posicionando elas como se fosse uma cidade que você está construindo. E essas cartas têm ali uma mecânica do Catan, que é o seguinte, o número da carta ela é o número de ativação quando os jogadores rolam os dados. Então se você tem uma carta ali de uma indústria, que é número 3, toda vez que alguém rola os dados e der 3, aquela carta é ativada e você faz aquela ação. Então é um estilo meio Catan mesmo, sabe? Só que aqui no Machikoro, à medida que você vai fazendo isso, você vai conseguindo mais dinheiro, mais recursos para você colocar cartas que tenham condições melhores e ativações melhores. Você vai enfileirando várias cartas, às vezes até cartas que ativam juntas, até você atingir ali o final do jogo, né, e ter a pontuação final. Super divertidinho, gente. Eu acho super legal jogar Machikoro. Eu gosto dessa mecânica ali do Catan, de ativação de acordo com o dado que saiu. O Machikoro implementou de uma maneira legal, leve. É um jogo fácil de você explicar para outras pessoas como é que joga. Então, assim, achei injusto o pobre do Machikoro estar em 10º, mas é o que está em 10º ali na minha lista, que eu olhei lá no Board Game Geek. Em 9º lugar está Shadows Amsterdam. E eu também acho que é injusto, gente. Shadows Amsterdam é um joguinho legalzinho de se jogar. Ele é um jogo estilo Dixit, sabe? Esses jogos com cartas bonitas e tal. Só que no Shadows Amsterdam, você monta ali um mapa cheio de hexágonos, e esses hexágonos eles têm imagens diferentes. E aí tem várias cartas diferentes no jogo com essa arte meio pirada, meio diferentona. Nesse caso aqui é uma arte meio estilo assim de detetive, sabe? De mistério. E aí você divide em duas equipes. E nesse jogo, as duas equipes jogam ao mesmo tempo. Então as duas equipes elas estão tentando dar cartas de dica para o outro personagem para mostrar para onde que ele tem que ir,
para poder coletar os itens, para poder depois entregar os itens, sem obviamente passar na polícia e ser pego. Então ele é um jogo que, além dele ter o aspecto ali, por exemplo, de um Mysterium, de um Obscuro, que você está tentando passar dicas com as cartas, você tem um aspecto do tempo real, então você não pode ficar pensando demais. Você tem que ir rápido e fazer o seu coleguinha entender para onde ele tem que ir. O que muitas vezes é difícil de entender, muitas vezes a pessoa vai pro lado errado, e aí é o que já gera um pouquinho da emoção desse jogo. Eu gosto dele, mas ele tá aqui em nono, gente, na lista dos piores da coleção. Não sei nem explicar porquê, achei um pouquinho injusto. Eu acho ele bom o suficiente para não estar tão mal cotado assim. Em oitavo lugar agora, eu tenho este pequeno joguinho aqui, gente, o Quem Foi? Que é um joguinho infantil, né? Ele não é um jogo de adulto, então é até um pouco injusto. Às vezes as pessoas adultas, mais velhas, barbudas, vão lá e dão nota ruim para jogo de criança só porque é de criança. E aí os jogos ficam mal cotados. Isso aí é uma coisa que eu acho muito palha, porque você tem que analisar o jogo pelo objetivo dele. Se ele cumpre o objetivo dele ou não. O objetivo é entreter as crianças. Se estiver entretendo, tá legal. Mas o Quem Foi? Ele é um jogo onde, assim, na história do jogo, um cocô foi encontrado no meio da sala. E aí foi algum bichinho de estimação que fez aquilo. E você tem que tentar se livrar os seus bichinhos de estimação de serem acusados. E isso é feito como? Toda vez alguém vai acusar um dos animais. E aí você, se você tiver a carta daquele animal, você pode descer aquela carta rapidamente, porque aí você livra ele de ser culpado, né? Você sempre fala assim, ó, não foi meu cachorro, foi um pato. E aí quem tiver a carta do pato tem que descer um pato rápido. Só que a questão é que à medida que o jogo vai passando, todo mundo tinha os mesmos animais no começo. Mas você vai descartando os seus animais e você sobra com alguns animais. Então o jogo, na teoria, ele tem um quê de memória ali para você tentar saber qual animal que as pessoas ainda têm. Na prática, eu não achei que essa memória funciona muito bem. Porque tem muita gente, o jogo é muito rápido. Eu acho muito difícil você conseguir realmente manter ali, né? Ah, ele não tem mais gato, né? Mas, bom, na teoria é um jogo de memória. E aí, a última pessoa que não conseguir se livrar da culpa porque acusou um animal que ninguém mais tem, ou a última pessoa que simplesmente ficou no jogo, é a culpada pelo cocô no meio da sala. É um joguinho legal para criança. É igual eu falei, eu acho que o critério mais importante, que é o da memória, eu não sei se ele exerce tão bem, ele acaba sendo uma coisa muito de sorte. Você meio que joga ali no ar e torce para alguém ter um papagaio, sabe? Mas, bom, as crianças se divertem, então é questionável. Eu não achei incrível, não. Mas, igual eu falei, pro que ele se propõe, ele entretém a criançada. Em sétimo lugar aqui agora... Sétimo, desculpa. Tem um outro jogo que tem uma pegada meio infantil, pra vocês verem, né, como os jogos infantis acabam aparecendo aqui, que é o Double. E esse eu acho injustíssimo. O Double, gente, é sensacional. É um dos jogos que eu mais gosto de mostrar para pessoas, de jogar quando quero fazer ali uma partida rápida, um aquecimento. Porque esse jogo aqui, gente, ele não falha nunca. Todo mundo ama jogar esse jogo aqui. O Double, ele tem essas cartinhas circulares que você vê várias coisas desenhadas nas cartas. Tá vendo? Só que duas cartas, elas sempre têm somente um símbolo igual. Então, quando tem uma carta no meio da mesa, você tem que tentar decifrar não, né? Você tem que tentar identificar qual que é o símbolo igual que tem na sua carta. E se você identificar ela, você joga a carta e se livra dela. Quem se livrar das cartas da mão mais rápido ganha. Um jogo super de rapidez, né? De você conseguir olhar padrões e reconhecer ali rapidamente o que você tem ali na sua carta, mas acima de tudo um jogo super divertido, porque aquela corrida entre as pessoas deixa todo mundo tenso e aí você não consegue ver e fica ansioso e fala que não tem na carta e sempre é muito legal. Então o Double ele tá aqui na lista, injustiçado. Vamos para o próximo da lista aqui, que esse aqui eu acho que é um pouco mais justo. Em quinto lugar, eu tenho este jogo aqui, gente, em sexto lugar, tá? Sexto. Tenho esse jogo aqui chamado Viena. E eu não joguei esse jogo. Ele tem cara de ser ruim. Eu só comprei ele porque eu estava morando em Viena e eu achei que seria uma recordação legal da cidade ter um jogo que mostra os pontos turísticos da cidade. Só por causa disso. Tem aqui a roda gigante do Prater, que eu gosto bastante. Tem aqui a torre da igreja principal, Volkskirche, que fica lá no centro da cidade. E aí quando você olha aqui no mapa, ele tem várias regiões assim famosas, Schönbrunn,
os outros palácios da cidade. E aí eu falei, vou querer ter esse jogo por causa das memórias, mas com certeza o jogo é ruim. E isso aqui tá comprovando, eu acho que deve ser ruim mesmo. Mas eu ainda não joguei pra garantir que é ruim. Talvez eu tente, talvez não. Talvez só fique na estante, tá, gente? Se vocês quiserem muito que eu tente, eu penso 2 vezes. Se não, um dia, quem sabe, eu jogo ele. Vamos lá. Em quinto lugar da lista, tem um outro que, assim, eu não joguei ainda, mas também tem cara de ser ruim, tá? Que é o Sakura, que é um jogo do Reiner Knizia. Só que é um jogo, assim, ele é bonito, tá? Eu não nego, o jogo é muito bonito. Mas ele não tem cara de ser muito legal, não. Ele é um jogo onde você está caminhando num caminhozinho. Aqui. Você está caminhando aqui num caminhozinho feliz e contente. Tá uma ponte, as árvores de sakura e tal. E você acha que tem que coletar flores. Eu não sei. Eu comprei, admito. Deslivei as cartas, coisa que eu nunca faço. E não joguei. Não joguei e não sei dizer se ele realmente é ruim para estar nessa lista ou não. Eu acho que ele tem a tendência de ser meio ruinzinho. Mas ele é muito bonito. Tanto é que eu não tive coragem de me livrar dele até hoje. Eu deixo ele aqui na coleção porque ele é bonitinho. E aí quem sabe um dia eu anime a botar ele na mesa e ver se ele vale a pena ou não. Mas até lá ele vai ficar aqui enfeitando a minha estante, o Sakura. Em quarto lugar, volta um jogo de criança, gente. Acho que o pessoal injustiça demais jogo de criança, que é o Bandido. E esse aqui, eu acho que é injusto mesmo ele tá aqui. Por quê? Ele é um jogo de criança, mas eu te falo, até como adulto, você passa aperto jogando esse jogo aqui, porque ele é muito difícil. Não é muito difícil, impossível, mas ele é muito difícil. Pra mim, ele é o tipo de jogo que ou você dá sorte na hora que você começou ali a rodada, ou você vai perder. Eu acho que foi bem evidente lá pelo meio da partida que você não vai conseguir ganhar. Mas mesmo assim, como é um jogo para criança, você continua jogando até chegar ao final. No Bandido, você tem um bandido que está tentando fugir da prisão. E aí todo mundo vai colocando ali cartas que se conectam, né, aos túneis que o bandido cavou para tentar fechar os túneis para ele não conseguir sair. Só que, cada vez que você vai fechando o túnel, outros vão se abrindo, porque as cartas elas são meio cruéis quanto a isso. Você pode ter uma carta que fecha um túnel, mas ela ramifica para cima. Então você abriu um outro caminho, sabe? E aí você vai nessa até ou você fechar tudo, ou acabarem as cartas e o bandido fugiu. Um jogo super legal, gente. Minha filha amou jogar, segue amando jogar, então eu acho que ele cumpre o propósito. Não acho que ele é ruim a ponto de estar aqui em quarto lugar, isso é injusto. Esse Board Game Geek tá muito injusto. E agora vai ter o top 3, que já adianto que 2 eu acho que é injusto, 1 eu não tenho certeza, 1 talvez seja certo. Em terceiro lugar está aqui, gente, o Gudetama. É um trick-taking baseado nesse IP aqui do ovinho preguiçoso lá da Sunhill, mas baseado num jogo também chamado Cucumber, um jogo europeu, onde a ideia do jogo é que você vai ali jogando suas cartas à medida que vai passando as vasas. Uma rodada tem 7 vasas. As 6 primeiras vasas, quem ganhou, o que ganhou não vale de nada. Só vale mesmo a última vaza. E na última vaza, pontua quem ganhar. Só que ponto aqui é ruim, você não quer pontuar. E aí, então, você tem que tentar manter cartas baixas até a última rodada para que você não ganhe ela. Né? Então ele tem essa pegada interessante que, assim, esse é o tipo de jogo, gente, que, por incrível que pareça, sempre funcionou. Todos os lugares que eu levei ele e joguei com as pessoas, todo mundo gostou. Um monte de gente comprou o jogo porque achou legal jogar ele. Então, assim, eu não acho que ele é ruim, não. Ele só é simples e ele só é baseado num jogo que já é conhecido lá pelos europeus. Mas eu não acho que isso significa que ele seja ruim, sabe? Mas ele tem uma nota de jogo ruim hoje em dia no Board Game Geek. Vai entender, é o que as pessoas que jogaram talvez acharam, mas eu particularmente gosto dele e acho que ele funciona muito bem. Em segundo lugar, é um jogo que está na mesma linha, gente, é o Papaiu. É um outro jogo aqui de vaza, né, de trick-taking, só que aqui no Papaiu, aliás, ele é um outro jogo onde você não quer marcar pontos, né, então ele tem essa semelhança ali com o Gudetama, só que o Papaiu ele é mais padrão. Ele tem os 4 naipes do baralho normal e um quinto naipe lá que é o Paiu. Os Paius sempre são pontuação, então você nunca quer pegar um Paiu porque você pontua. E tem o Papaiu, que é uma carta especial da rodada, que vale muitos pontos e você realmente não quer fazer muitos pontos. Mas ele é o tipo de jogo onde é diversão pura. Fica todo mundo tentando se sacanear, tentando jogar a carta pro outro pegar, para poder fazer pontuação e tal. E aí você vai usando isso meio que ali para poder perseguir seus coleguinhas e fazer eles pontuarem muito.
Um jogo super divertido e tá aqui em segundo lugar na lista dos piores da minha coleção. Não consigo entender isso, tá? Mas o primeiro lugar talvez eu entenda. O primeiro lugar, gente, é esse joguinho chamado aqui Tempura. Eu nem lembro quando, por que eu comprei ele. Não me lembro. Ele está na minha coleção, ele é muito estranho, ele tem gatinhos comendo sushi. Os gatinhos são gulosos, eles querem comer comida japonesa. Eles comem sushi, eles comem ramen, eles comem de tudo um pouco. Até que eles passam mal de indigestão, quando eles meio que morrem. Fica só a alma verde do gatinho aqui pra fora. E no jogo é mais ou menos isso. Você meio que vai ali na sorte tentando comprar cartas para que o seu gatinho coma as comidinhas, mas se você comer a carta de indigestão, ele passou mal e aí você perde ali sua rodada. Um jogo tem cara de ser ruim, tem estilo de jogo ruim, mas eu ainda não joguei porque eu tenho medo dele ser muito ruim. E eu não queria me livrar dele porque ele é bonitinho. Ó, tem um gatinho com roupa de sumô, tá vendo, gente? Tem um gatinho com roupa de samurai. Ele é um jogo muito bonitinho. Só deve ser ruim, mas ele é muito bonitinho. Mas ele tá aqui, gente, em primeiro lugar na lista dos piores jogos da minha coleção. E agora, uma lista bem melhor, uma lista mais equilibrada. Uma lista que eu acho que, assim, tem notas que condizem com essa posição, mesmo que eu discorde, né? Então eu acho que ficou mais bem construída do que a lista que eu fiz da outra vez. E você aí, quais são os piores jogos da sua coleção? Conta pra mim. Todos nós temos jogos ruins na nossa coleção, gente. Faz parte. Não tem como ter coleção só com jogo bom. Conta pra mim aí quais são os jogos ruins que você tem nessa coleção, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.